Reflexão do dia 18 de fevereiro de 2024, primeiro domingo da quaresma, cor litúrgica, roxo. Primeiro domingo da quaresma, tradicionalmente, nós vamos tratar aqui da tentação do Senhor Jesus no deserto. Todo primeiro domingo de quaresma traz essa leitura, como tradição. Santo do dia, São Teotônio, o primeiro santo português e fundador do mosteiro Santa Cruz, que inclusive tem a sua ordem aqui também no Brasil, em São Paulo e em Goiânia. Século XIX, Portugal, homem dedicado à oração e que realmente fez diferença na sua época, proclamando o nome do Senhor Jesus em Portugal. Senhor, meu Deus, São Teotônio foi firme no que percebia ser o seu chamado, a voz do céu a seu respeito. Eu te peço, Senhor, dai-nos a graça de, nas nossas decisões e renúncias, sermos firmes em Ti, para que não fujamos da Sua vontade e façamos em nós o que é do vosso agrado, Senhor. Por vosso Filho, Senhor Jesus. Amém. Minha família é santa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Gênesis capítulo 9, de 8 a 15, que vai nos falar da Arca de Noé, de todo o sentido, que depois, na próxima leitura, Pedro vai dar o sentido do batismo, o sentido da igreja, daquele que salva. Disse Deus a Noé e a seus filhinhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, domésticos, selvagens, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. E ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, após o dilúvio, a arca, então, simbolizando a igreja, simbolizando o nosso batismo, aquilo que nos reúne, e essa palavra também nos mostrando que Deus reconheceu naquela cidade, naquela situação, a família de Noé como uma família pura, como uma família voltada para Deus. Então, Deus estabelece essa aliança com esta família. Então, importância de ser uma família temente a Deus, importância de ser uma família voltada para o Senhor, porque através da família de Noé e de Noé, Deus renova a sua aliança. Deus decide continuar com a humanidade a partir de Noé, pois a sua intenção era de total extermínio devido ao desvario, à prática do pecado, devido às loucuras e violência dos homens sobre a face da terra. Nos versículos anteriores do capítulo de Gênesis, Deus chega a afirmar lá no capítulo 6, o homem é todo mau, por isso deve ser exterminado. O homem era todo mau, mas encontrou na família de Noé uma esperança, uma chama, e por isso nós estamos aqui glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor, nessa decisão que o Senhor toma de não mais exterminar a humanidade, dando a todos nós esta misericórdia que passa por Cristo Jesus, a nova arca, a nova aliança, A aliança definitiva, Jesus Cristo,
que nos liberta de todo o pecado. Enquanto Jesus não vem, tem o símbolo da arca, que é a própria igreja, onde nos conduz pelos mares turbulentos da vida. Então, queremos louvar a Deus e bendizer ao Senhor, porque assim como Noé, também o Senhor suscitou no nosso meio São Teotônio, a ponto de destacá-lo como santo, de inspirar Portugal para novos santos e atitudes santas. Então, está aí também Portugal, que tem uma importância enorme na fé católica, na fé cristã, e que hoje e atualmente passa também por dificuldades em termos de comportamentos santos do seu povo, né, das suas leis, com influências do modernismo e tudo mais. Mas está aqui, Santo Teotônio, que nós pedimos agora que rogue a Deus por cada um de nós, para que continuemos santos, né, conforme a vontade de Deus. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 24. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Quer andar no caminho do Senhor, pratique a verdade na sua vida. E o amor a Deus, conhecer a Deus, servir ao Senhor e amar ao Senhor. Este é o caminho que dá o sentido da nossa vida. Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa estrada me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Segunda leitura, na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3, vamos ver o que fala o nosso primeiro Papa, ele falando sobre a Arca de Noé. Né? Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelo injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Então não há outro sacrifício, não há outra forma de nos libertarmos do pecado a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. Então não tem nenhuma outro sacrifício novo, outra forma nova de nos libertar do pecado e nos dar a graça de vivermos eternamente, somente reconhecendo que Jesus morreu por nós. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu a nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, que era a família de Noé, né, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu aos céus e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, quando o Pedro também nos explica, né, que no Espírito ele também foi pregar aos espíritos na ressurreição, né, espíritos na prisão, na mansão dos mortos, aqueles que morreram antes de Jesus Cristo. Então, na mansão dos mortos, é lá na prisão, nos infernos, em que Cristo ressuscita, libertando todos os que morrem no batismo. Ali naquele momento, quando ele ressuscita, ele já ressuscita em honra e glória e poder. Né? Então ele recebe ali a condição divina outra vez. Então o que é divino estará nos esperando também na mansão dos mortos. Se por acaso, devido aos nossos pecados, tivermos que passar pela mansão dos mortos, ali encontraremos Cristo ressuscitado, também nos libertando, porque aquele que ressuscita é o Senhor do ontem, do hoje e do depois e do amanhã. Então ele é o Senhor do tempo. Livre da matéria do corpo, ele pode agora navegar, transitar pelo tempo, pela história, sem a prisão da carne. É isso que Pedro está nos falando aqui nessa primeira leitura, e lembrando que foram 8 os salvos, a família de Noé.
a importância da nossa decisão. Às vezes, um filho convertido salva toda a família. Às vezes, um pai ou uma mãe que vive a conversão salva toda a família. Então, é necessário que nós façamos a diferença, assim como fez a família de Noé, a ponto de chamar a atenção de Deus para a sua decisão de santidade, né? E salvar toda a humanidade, mostrando aí também Jesus, né? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por toda a humanidade. Aquele que era justo morre, né, pelos injustos. Então aí outra figura que também podemos ligar à Arca de Noé, né? Que esse batismo do nosso Senhor Jesus possa nos ajudar a ficarmos livres da imundície do corpo para sermos aceitos na ressurreição da vida eterna. Amém. Evangelho. O anúncio do Evangelho está em Marcos, capítulo 1, de 12 a 15. Aqui nós vamos ver um breve relato sobre a tentação de Cristo. É tudo que Marcos fala sobre a tentação de Cristo. Já em Lucas e Mateus, eles falam muito mais detalhado o que aconteceu na tentação de Cristo no deserto. Mas aqui é uma versão breve, nos mostrando que a tentação de Cristo nos dá um exemplo, né? O Cristo passou também pela tentação para nos dar esse exemplo de perseverança. É tempo de quaresma, é tempo de refletir sobre as nossas fragilidades, sobre o perigo que temos diariamente e corremos diariamente quanto às tentações. Não de possessão, né? Porque aquele que é batizado no Senhor e vive no seu coração na busca do Senhor, jamais será possuído. Mas tentado, todos nós seremos. O Papa é tentado, o Bispo, o Padre, todos nós somos tentados de alguma forma pelo inimigo de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. Olha aí a quaresma, né? O simbolismo de toda a quaresma. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: Olha o que a igreja prega. É aquilo que o Senhor Jesus ensina. Olha o que está escrito no evangelho. O tempo já se completou. Então, tudo já foi consumado. Jesus já veio. Agora só resta o julgamento final. E o reino de Deus está próximo. Isso é o Jesus que está saindo da boca dele. Convertei-vos e crede no evangelho. Então, a missão da igreja é acolher a pessoa do jeito que ela está, na forma de pecado que ela estiver, mas levá-la através da promoção, através da preparação, através de todo um convencimento em Cristo Jesus, a arrepender-se do seu pecado. Jamais a igreja pode abençoar o pecado, embora ela acolha, ela ama o pecador, assim como Jesus amou. Foi de encontro às prostitutas, foi de encontro aos pecadores, os cobradores de impostos. Você vê Mateus, vê Zaqueu nessa condição. Foi de encontra o leproso. Ele foi a favor e tocou no surdo, no mudo, no paralítico. É ele que procura, né, o pecador. Agora, com a mensagem que é a seguinte, que isso é a mensagem da igreja: convertei-vos, crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E aquele que não crê e não se converter vai para o fundo dos infernos. Vai porque quer, não é Deus que está condenando ninguém. Vai porque quer, uma decisão que a pessoa toma. Então, deixar uma pessoa continuar no pecado é igual um pai e uma mãe que vê seu filho brincando com a faca, menino de 1 ano, brincando com a faca de churrasco, furando aqui, furando lá. Uma hora ele vai cortar a mão, uma hora ele vai se
se machucar. É um pai e uma mãe que vê a criança meter um garfo numa tomada elétrica e não vai fazer nada, né? Então nós temos que tomar uma atitude, tira a faca, repreende a criança, e no amor, isso se manifesta no amor, porque quem ama repreende, quem ama, entre aspas, castiga, para que a criança não repita uma situação dessa. Ela tem que entender que é todo um mal. Agora, é no amor, é na caridade. Buscar o pecador, mas, querido, do jeito que você está fazendo, com o teu corpo, com a tua vida, você vai para o inferno. Convertei-vos. É o que Cristo fala. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. O que significa o reino de Deus está próximo? O julgamento final está próximo. Não é balela o que está escrito no Apocalipse em todos os profetas, desde Daniel, passando por Isaías. Não é. Desde Moisés. Não é. Então nós temos que ficar atento, porque o tempo litúrgico, a quaresma, e também a leitura do Evangelho de hoje, nos chama a uma conversão, a uma reflexão de como nós estamos levando a vida. Se não tem força para se converter, peça a Deus. Vamos orar junto. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos dê a força da conversão, Senhor. Mostra-nos o caminho, assim como está escrito no vosso Salmo 24. Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois um Deus da minha salvação. Eu sozinho estou perdido, perdida. Então, eu preciso compreender a verdade e o amor são os caminhos que nos levam ao Senhor. Por isso, invocamos agora o nome do Senhor Jesus, confiantes na intercessão de Santo Teotônio por cada um de nós. E obrigado, meu Deus, pela igreja que nos mostra e que nos anuncia que o tempo já se completou, que o reino de Deus está próximo. A igreja que anuncia, convertei-nos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra. Esta palavra nossa está no YouTube, está no Facebook, está também em grupos de WhatsApp. Então multiplique, faça a sua missão de profeta. Receba de Deus agora graça, bênção, para que mais corações sejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.